Estamos começando o nosso programa Arquivo e hoje vamos conversar com o professor Marco Neves, grande baterista aqui da nossa região e que tem uma carreira aí que nós vamos detalhar mais à frente, muito bacana. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Igor. Gostaria de te agradecer pelo convite. É um prazer para mim estar aqui fazendo essa conversa com você, para a gente falar sobre música, políticas culturais. É uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Ok. E o início a gente sempre pergunta sobre a infância, adolescência, a trajetória do nosso entrevistado até o momento atual. Você poderia abordar um pouco disso aí pra gente, sua vida? Sim. Eu iniciei as minhas práticas musicais com 10 anos de idade, morando aqui em Montes Claros mesmo, num bairro chamado Jardim São Luís. Eu participava de uma banda de carnaval chamada Banda Zona Sul. E essa Banda Zona Sul, para mim, foi o início, onde eu pude tocar vários instrumentos de percussão. Depois, quando eu cheguei nos meus 15 anos, senti muita vontade de estudar a bateria de maneira mais formal e conhecer alguns músicos daqui de Montes Claros. E resolvi ir para Belo Horizonte para estudar bateria e também para formar uma banda de rock. Chegando em Belo Horizonte, eu fui estudar bateria com alguns músicos profissionais, como o Lincoln Shape, que hoje é baterista do Milton Nascimento, por exemplo. Ele foi um dos grandes professores, uma das grandes referências para mim como professor. A partir de então eu não parei mais, né? Nós montamos uma banda de rock chamada Virnaliza, a qual a gente vamos comentar sobre ela. Certo. E a partir de então eu comecei a estudar a bateria com vários professores e fui desenvolvendo as minhas maneiras até didáticas de ensinar, porque eu também comecei a ser procurado por alguns músicos em Belo Horizonte para lecionar. Então as coisas foram desenvolvendo dessa forma. Certo. Então vamos falar aqui de Virnaliza. Qual foi o início da banda, como foi a junção dos componentes? E fala um pouco da trajetória, da história dela, que foi uma banda que ela teve uma ascensão no final dos anos 80, não foi isso? Início de 90. Corretamente. O Virnaliza, eu, o Marcelo de Paulo e o Marden Veloso saímos de Montes Claros, fomos para Belo Horizonte. Cada um passou no vestibular, fomos para lá a princípio para estudar, mas na verdade a nossa intenção também, paralela a isso, era tocar, era ter uma banda de rock, era um sonho de infância de todos nós. Chegando lá nós conhecemos outros músicos, o Maurício e o Ronaldo Gino, que já participavam de outra banda de Belo Horizonte. Bom, conhecendo essas pessoas a gente não reuniu os dois lados, eles faziam parte dessa outra banda, reunimos então, decidimos, portanto, montar a banda Virnalize. A banda Virnalize, ela teve nós tivemos uma boa projeção no mercado, digamos assim, mais underground de rock, da época do final dos anos 80, gravamos com o Pena Schmidt, uma gravadora Tinitos. O Pena Schmidt é um grande produtor do rock brasileiro e através das gravações com o Pena Schmidt abrimos vários shows de várias bandas pelo Brasil afora. Gravamos comigo na bateria, gravamos 2 CDs, né? E então o Virnalize teve uma trajetória, apesar de breve, mas muito frutífera. E tocamos com vários artistas do rock nacional. Você pode citar algum desses artistas? Sim, nós chegamos a abrir vários shows dos Titãs, por exemplo. Abrimos shows dos Titãs, participamos do Rock Brasil, tocando com Barão Vermelho, Skank, tocamos com Lobão, com a banda Camisa de Vênus também. Nos nossos shows do Virnalize em São Paulo era muito comum ter a presença do pessoal do Ratos de Porão, outras bandas de rock mais pesado também eram adeptos ao nosso som. Então para nós foi muito importante ter participado desse universo do rock durante o final dos anos 80 e início dos anos 90. E Belo Horizonte também tinha uma efervescência na época, né? Do rock. Tudo. Qual hit que você acha do Virnalize que ficou mais marcado nesse período aí? Sim, eu acho que a música Esperar o Quê? Que foi a nossa primeira música, foi uma música que ganhou um clipe de melhor clipe na MTV e também de melhor música. E coincidentemente, na época eu também fui eleito o melhor baterista alternativo, de bandas de rock alternativa na época pela extinta revista Bis. Então eu acho que com essa visibilidade que deu para a banda nesse início foi muito favorável para o nosso trabalho. Certo. E hoje em dia você leciona, né? Você é professor de música e o que é que você vê desse campo hoje do ensino musical no Brasil? Bom, a educação musical no Brasil, ela passou por uma fase muito importante a partir do meados da década de 2000 para cá, mais especificamente a partir de 2008, tivemos a aprovação da Lei 11.769, da obrigatoriedade do ensino de música na educação básica.
Isso foi um marco para a educação. É claro que foi uma luta que já vinha já desde a década de 90. Né? Eu, como representante da Associação Brasileira de Educação Musical em Minas Gerais, de 2012 até 2014, pude participar diretamente de algumas discussões sobre, a partir da aprovação da lei, o que fazer agora, né? Como as escolas tiveram de 2008 até 2011 para se estruturar, preparar para a educação musical, para receber o professor. O que importa é que existe a lei, é obrigatória. Todas as escolas, não, é bom esclarecer, tem gente que, algumas pessoas acham que é só do ensino público, da educação pública, não. O ensino privado também. Todas as escolas têm que ter educação musical no seu currículo. Agora melhorou um pouco mais, porque nós temos também agora a obrigatoriedade do ensino do teatro também, né? Das artes visuais já existia. Então, é muito importante, né? Principalmente para a criança, né, Marquinhos? Ajuda a moldar a criança assim, com esse espírito artístico e tal, aquela criança mais retraída e tudo. A música e as artes cênicas ajudam muito, né? Nesse desenvolvimento motor, psicológico e até de relação interpessoal, né, na escola. Sem dúvida nenhuma. Quando nas pesquisas que a gente tem feito, conversando com professores, com alunos, né, a gente vai perguntando por que eles acham que a arte é importante. Né? Na verdade, ela é importante para a formação do ser humano. É importantíssimo para a formação do ser humano. E daí você tem, as pessoas dizem, é muito importante porque através da música você pode se expressar, né? É muito importante porque através da música você desenvolve sua coordenação motora, né? Seu desenvolvimento emocional. Então a música é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, isso aí não temos dúvidas. Ok. Ô Marco, falando da música, você poderia falar um pouco para a gente aqui da sua formação profissional? Sim, eu sou graduado em música pela Unimontes, tenho um mestrado em música na subárea de etnomusicologia pela Universidade Federal da Paraíba e sou doutor em ciências sociais na subárea de antropologia cultural pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Certo. E você hoje, o que você enxerga desse cenário da qualificação profissional para o músico? Você acha que é uma coisa que tem um acesso fácil? Você acha que ainda hoje é difícil achar graduação, mestrado, doutorado, o stricto sensu do modo geral? Você acha difícil no Brasil ainda para o músico? Para a área de música ainda, a situação ainda é complexa. Nós temos ainda poucos cursos no Brasil voltados para a área de música. Infelizmente, o Brasil é um país tão cultural, né? As pessoas falam que o Brasil é um país muito musical, de fato é. Mas, infelizmente, nós temos poucos cursos de graduação em música pelo Brasil e outros pouquíssimos cursos de pós-graduação na área de música, né? Então cabe aí ao governo federal propor novos cursos, abertura de novos cursos. Nós tivemos durante o governo Lula a abertura de algumas universidades, principalmente no Nordeste, onde os cursos de músicas foram abertos. Isso ajudou bastante os músicos pelo Brasil que puderam então se direcionar para o Nordeste para poder fazer seus cursos de graduação e também de pós-graduação. Mas há ainda a necessidade de termos bastante cursos de música pelo Brasil afora. Nós ainda temos poucos cursos, infelizmente. No caso de Montes Claros, eu acho interessante porque nós temos a Universidade Estadual de Montes Claros, que oferece um excelente curso de música e, portanto, para a demanda da nossa cidade, região norte mineira e mesmo sul da Bahia, que é digamos, o público que a universidade atende, o tipo de aluno que nós recebemos lá, eu acho que é suficiente, mas eu acho que a própria Unimontes também já deve pensar um pouco em abrir essa graduação para um turno noturno, pensar também em um bacharelado e também pensar em cursos de pós-graduação na nossa área, porque infelizmente nós não temos pós-graduação em Montes Claros na área de música. O aluno forma aqui, acaba tendo que ir embora de Montes Claros para fazer pós-graduação, isso dificulta muito a vida do aluno. Verdade. Ô Marco, vamos falar agora de política. Política pública voltada para o lado cultural, lado musical. Nós estamos vendo no Brasil aí hoje essa situação do Ministério da Cultura. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá e tal. Aí daqui a pouco aparece uma polêmica para justificar que é a questão da Lei Rouanet, né, específica. O que você pensa disso aí tudo com os acontecimentos que estão aflorando aí todo dia? Como músico profissional, gabaritado, com doutorado e tudo, na área específica. Bom, com relação ao Ministério da Cultura, eu acho que a proposta de extinguir o Ministério da Cultura
ela foi infeliz, na minha opinião. Ainda bem que voltaram atrás. É muito importante para os artistas, para os músicos do Brasil inteiro, porque é através do Ministério que a gente pode desenvolver projetos e através, por exemplo, da Lei Rouanet, conseguir apoio das empresas para tocar os projetos musicais e artísticos para frente. A gente sabe que no Brasil é muito difícil você conseguir apoio para desenvolvimento de projetos, sejam eles projetos de espetáculos, de gravação de CDs, projetos sociais na área de música. Inclusão, né? São muito importantes. Então o artista, o músico precisa de apoio, né? O que existe nesse momento conturbado político que estamos vivendo é essa confusão que se tem sobre o que é, o que não é Lei Rouanet, se é o governo que banca os projetos. Na verdade não é. Existe, pela Lei Rouanet, existem as normas que você tem que seguir pela Lei Rouanet, na elaboração dos projetos. Aprovado, esse projeto aprovado, você vai procurar a empresa que tem a ver com um perfil, portanto é essa empresa que vai bancar o projeto, que é descontado no imposto de renda da pessoa. Corretamente, deduzido no imposto de renda da empresa. Portanto, não é o governo que financia, são as empresas. É importante ficar bem claro, né? A grande dinâmica disso aí, pelo menos que eu tenho acompanhado e lido, é o seguinte: é a questão do remédio e do veneno. A diferença do veneno para o remédio é a dose. A Lei Rouanet seria um remédio para a questão cultural, para a questão do apoio, do incentivo. O problema é que erram a dose, jogam 5 milhões, 3 milhões para e não dá 5 mil reais para um artista que está na ponta lá, que precisa de um trabalho social, ou libera para ele, mas não tem uns grandes escritórios de captação, igual a gente vê essa máfia, esse lobby que existe aí, para quem já tem nome aclamado com 3 milhões. Então, realmente, a dose ali que está precisando ser equilibrada, mas a lei em si é um instrumento fantástico, pelo menos do meu ponto de vista. Agora, o problema é que toda lei no Brasil tem a parte dela em branco, né? Que ou alguém entra com má fé, em todas as áreas. Alguém quer ganhar, fazer um jeitinho, ajeitar um negócio ali, ou pega o espaço em branco ali e se não está falando nada, vão escrever, assim que é vantagem para a gente. Felizmente é isso aí, mas eu penso também da mesma forma, que é um instrumento muito interessante assim, o governo de certo modo libera um espaço a mais para o artista poder desenvolver sua obra de arte, seu espaço e cultura no Brasil. É uma coisa de ponta a ponta, né? Essencial. Importantíssimo, essencial. Né? Essencial. Claro que acredito sim que a Lei Rouanet possa ter problemas sérios, é importante que seja investigado, né? Que essas falcatruas, que elas sejam comprovadas, né? Os excessos, né? Desde que sejam comprovadas, que sejam punidos, para que a gente tenha uma renovação dessa Lei Rouanet, que ela ressurja de forma para cumprir o seu verdadeiro papel, né? Eu acho que justificar, dizer a lei é ruim porque tem problemas, eu não vejo como produtivo, né? Meu mestrado no Nordeste eu pude presenciar alguns projetos para músicas na área social, em áreas de risco, para adolescentes. São projetos aprovados pela Lei Rouanet. Então, em torno de um projeto, como as pessoas falam, aprovar milhões para um artista famoso, em torno dele você tem centenas de outros projetos que são extremamente importantes para o desenvolvimento da cultura. Como é que é a história? Pega uma pulga e deixa passar um elefante. Exatamente. Uma coisa não justifica a outra, né? É verdade. Bom, Marco, e como você vê essas bandas dos anos 80, início de 90, essas bandas de rock nacional, como elas estão se saindo hoje no mercado fonográfico e na mídia do modo geral no Brasil? Sim, eu acho que a produção dos acústicos foi muito importante para as bandas dos anos 80, né? Porque o acústico, de certa forma, ele foi uma espécie de resgate dessas bandas, dos grandes hits da década de 80, né? Então todas essas bandas que gravaram acústico, elas conseguiram voltar, portanto, para o mainstream, né? E através do acústico, gravaram outros CDs, outros discos e DVDs e estão novamente aí, né, ocupando seu lugar no mercado. Então eu acho que a gravação dos acústicos foi muito importante para as bandas dos anos 80, né? Hoje, o rock no Brasil, um outro aspecto que eu considero importante são os festivais independentes de rock, né? A gente às vezes procura só as bandas que estão no máximo na mídia, mas a gente esquece que existem festivais de rock independentes pelo Brasil inteiro, e são festivais que eu na época, com o Vinalista, tive a oportunidade de participar,
festivais que tem 20, 30 mil pessoas. Né? Então são festivais enormes, né? Com a produção... uma oportunidade, né, das bandas despontarem. Exato. Ter aqueles olheiros, né, aqueles produtores musicais chegavam lá e viam essa banda aqui, bacana e tal. Exato. É a oportunidade que os produtores, né, têm para poder assistir aquelas bandas que ainda não estão na mídia, que ainda não fizeram um sucesso, né? E através desses festivais as bandas podem, digamos assim, testar o seu poder junto ao público, né? E se expressar a sua música, né? Então eu acho que os festivais independentes são também uma outra porta muito importante para as bandas de rock na atualidade. Eu mesmo já participei de tanto festival, é claro que não do calibre, nem do Cacife, desde que você participou, mas aqui em Montes Claros, as escolas, era uma coisa assim, corriqueiro durante o ano, festival no Colégio Imaculada, sim, festival na escola normal, festival a gente tinha com as bandinhas de rock, a gente tinha em garagem, mas na época tinha tanta coisa bacana, a gente produzia tanta coisa legal assim, e tudo, e é uma oportunidade que essa juventude tem, às vezes, de estar mostrando um trabalho diferente e tal, e precisa ser mais estimulado no Brasil, né? Tem muitos, mas precisam ser estimulados mais. Sem dúvida. Você remeteu a Montes Claros, eu posso dizer que a gente teve o prazer, aqui também na década de 80, participar dos festivais organizados pelo Otomar Santoro, outro grande compositor falecido recentemente, chamado Rock da Cidade, né? Então, na época, tínhamos uma banda em Montes Claros, como a gente falou anteriormente, que era o Clamídia. A gente teve a oportunidade de participar desses eventos. É uma pena que hoje nós não temos mais os eventos de rock da cidade como tínhamos anteriormente, né? Mas espero que eles ressurjam, né? Tinha um que eu esqueci, que não poder esquecer nunca, o FUCAP, sim, conservatório, com os próprios... O festival da canção do conservatório, dos estudantes, nossa, lotava o Sesc ali, verdade, tudo, era bacana demais. Sem dúvida, eu participei de vários deles com muito prazer. Bons tempos daquilo, né? Bons tempos. Deu um saudosismo doido aqui, lembrava, cheio, a gente ficava treinando lá no fundo, enquanto a banda chegava e tal. Era muito bacana isso. Ensaiávamos nas nossas garagens, né? Os nossos pais, coitados, sofriam, né? Mas era muito bom. Só varava para tomar uma coca e comer um pão de salame. É verdade, era muito bom. Crescer fazendo música é um privilégio. Muito bom. Marcos, chegamos ao fim aqui do nosso programa Arquivo, onde gostaria de agradecer o apoio, a participação de todos que nos acompanham e seguem nas redes sociais e deixar o espaço aberto aqui para suas considerações finais. Igor, muito obrigado, gostaria de agradecer ao Thiago, ao estúdio, pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu espero que a música e a educação musical sejam levadas mais a sério no Brasil e espero que os professores, as pessoas ligadas à área da cultura procurem se profissionalizar cada vez mais, né, que nós tenhamos aí os nossos jovens envolvidos com música, né? Nós sabemos que as pessoas que crescem com música, eu não tenho dúvida nenhuma, crescem com mais saúde física, mais saúde emocional, para enfrentar essas dificuldades da vida. Então, gostaria de agradecer a vocês, aos ouvintes aí do programa, muito obrigado. Ok.